Boa noite, irmãos. Boa noite também para você que nos acompanha pela internet e presta esse culto conosco. Abram suas Bíblias junto comigo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Convido a todos a ficarem em pé, a grande maioria já ficou. Mas eu convido a todos para lermos este texto da palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Em outra versão diz, mas se é por obrigação, apenas essa responsabilidade a mim é confiada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Deus, cause o impacto que o Senhor quer em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O título dessa mensagem é Um Coração Evangelista. Um coração evangelista. O que é ter um coração evangelista? Será que eu tenho um coração evangelista? Como faço para ou continuar tendo ou converter o meu coração a um coração evangelista? São as três perguntas que essa mensagem se propõe nessa noite. O Senhor quer nos desafiar através dessas questões a uma análise se o nosso coração de fato é um coração evangelista ou não. Irmãos, ao longo dos anos, nós temos recebido informações acerca da obra missionária, da obra da evangelização no mundo. Nós sabemos o que devemos fazer. Mateus 28, 18 a 20, está muito claro. Nós devemos ir, nós devemos pregar, nós devemos fazer discípulos, nós devemos batizar, nós devemos ensinar. Essas atitudes, essas ações formam aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos fazer essa obra essa que Jesus nos chamou para fazer. Os anjos queriam, mas não. Essa foi uma responsabilidade trazida ou dada por Jesus para a igreja. Nós sabemos da importância da obra da evangelização. Nós sabemos disso. Ou não sabemos? Não é possível, nós sabemos. Cada um aqui, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é fruto de uma obra evangelística. Cada um. Nosso jovem Paulinho, comentando em um dos cultos da nossa mocidade, ele disse assim: eu tenho uma satisfação muito grande por ser a sexta geração de batista. É isso, sexta geração de batista. Mas alguém pregou lá para o seu tataravô ou tatataravó. E a obra veio passando de pai para filho. Nós somos fruto da obra da evangelização. A sua salvação é importante para você? Amém. Vou repetir a pergunta. A sua salvação é importante para você? Amém. Então, a obra da evangelização do mundo também é. Porque se não fosse por ela, nós não teríamos o conhecimento acerca de Jesus. Então, irmãos, a obra da evangelização do mundo é muito importante e nós sabemos disso.
porque é de fato muito importante. Nós sabemos que a ordem dada por Jesus foi direta e objetiva. Jesus não falou assim: por favor, quando vocês puderem, quando vocês não tiverem nada para fazer, vocês vão e façam discípulos. Jesus deu uma ordem direta, objetiva, nós sabemos disso. Vão, preguem. Nós sabemos disso. E ao longo deste mês, nós temos sido desafiados. Nós estamos relembrando todas essas coisas. Todas essas coisas. Então vem a pergunta que a palavra de Deus nos faz nessa noite. O seu coração é um coração evangelista? Nós temos muitas realizações para contar para a glória de Deus, e de fato nós temos. Essa igreja tem realizado ações, parcerias que têm glorificado o Senhor na obra missionária. Nós temos feito parceiros, templos construídos, apoios a missionários, tudo isso a nossa igreja tem feito, e nós louvamos a Deus por isso. Mas essa mensagem é para desafiar cada um individualmente. Você, eu, temos feito? Individualmente. Cada um, à luz da palavra de Deus, deve olhar para o seu coração e responder se o coração está, de fato, focado na evangelização ou não. Olha o texto que nós lemos. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Paulo não estava dizendo sobre nós. Paulo não estava alertando de maneira direta nesse texto as igrejas. Não, Paulo olha para si e diz: pois a mim me é imposta essa obrigação. Uma outra frase que ele fala olhando para si: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não diz: ai de nós se eu não pregar o evangelho. Ele não diz: ai da igreja de Filipos se eu não pregar o evangelho. Ai da igreja de Coríntios se eu não pregar o evangelho. Não, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Repare que o foco do apóstolo Paulo está nele. Ele está olhando para o seu coração e respondendo diante do chamado de Jesus, da pregação do evangelho de Jesus. Ele diz aqui: se eu faço de livre vontade, veja, se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Irmãos, cada um de nós, de maneira individual, tem que olhar para o seu coração e responder se o coração é evangelista ou não, e honestamente deixar as desculpas de lado. Ao longo da minha carreira cristã, eu ouvi algumas desculpas. Não sei se você já ouviu. Por exemplo, obra missionária, isso é obrigação do pastor. Não mentiu, porque é nossa obrigação. Mas é de quem falou também, se este for crente. Esse outro. Mas Deus não me chamou para ser missionário. Uma outra desculpa. Agora essa terceira é clássica. Essa eu ouço todo ano. Não é o meu dom. Eu não tenho o dom de evangelizar. Como se houvesse na Bíblia o dom de evangelizar. Existe coração evangelista. Existe o dom de evangelista, que é aquele que coordena, aquele que lidera, aquele que puxa o povo para evangelizar. Existe o dom, existe um cargo na Bíblia para isso, mas dom de evangelizar não existe, porque é para todos essa obrigação. Eu não sei evangelizar, então abra a Bíblia e aprenda, porque é muito tranquilo evangelizar. Irmãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Que desculpa a gente vai dar? De fato, quem não prega é porque não tem o coração evangelista. O pastor
que tem o coração evangelista, ele mobiliza a sua igreja em direção à obra missionária, mas também prega onde ele está o evangelho aos perdidos. O missionário ouve o chamado de Deus para uma missão específica e ele vai, mas antes dele ir, ele prega onde ele está. Antes de sermos qualquer coisa dentro do ministério de Jesus, nós somos e devemos ser evangelistas. Antes de termos qualquer cargo, nós devemos ser evangelistas. Vamos para a primeira pergunta. O que é ter um coração evangelista? É ter um coração que ama a Jesus, a ponto de amar a quem Jesus amou. Isso é ter um coração evangelista. Amor se prova com atitude. Amor se prova com ação. Jesus morreu na cruz. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E aí nós temos o 5,8 de Romanos. Mas Deus prova o seu amor. Ou seja, o nosso amor deve ser provado, o nosso amor a Jesus deve ser provado. De que maneira? Amando aqueles que Jesus amou. Ou será que Jesus só amou a nós? Jesus amou aos perdidos também. Jesus ama aqueles que estão indo para o inferno. Jesus ama. Ter o coração evangelista é amar a quem Jesus amou, ou seja, todos. Agora, olha que interessante. Este amor, essa preocupação deve ser voluntária. O coração evangelista é voluntário. Não faz por obrigação. A recompensa do agrado de Deus vem se de boa mente, se de maneira voluntária, se eu quiser fazer para agradar a Jesus. Quem tem o coração evangelista não parou naquela segunda-feira que o pastor nos desafiou, dizendo assim: diga para alguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem tem o coração evangelista continuou fazendo isso todos os dias, porque entendeu a razão pela qual houve o desafio do púlpito. Não ficou só em um dia, não fez porque o pastor mandou. Fez porque entendeu que precisa pregar àqueles que estão indo para o inferno. Lucas 9:23, a palavra de Deus nos diz assim, palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está obrigando ninguém. Jesus está dizendo aqui: se alguém quer vir após mim. Ter o coração evangelista é se envolver na obra missionária de maneira voluntária. Porque se é por obrigação, tudo fica aqui. Como o apóstolo Paulo nos diz no texto que nós lemos. Primeira pergunta: o que é ter um coração evangelista? Segunda pergunta: como eu sei se eu tenho um coração evangelista? Pregando para todos como Jesus fez. Mateus 9:35. E percorrendo todas as cidades e todas as aldeias, não deixando ninguém de fora. Aquele ali não tem mais jeito, aquele ali eu quero que vá para o inferno mesmo. Não, tem que pregar para todo mundo. É por isso que existem pessoas chamadas por Deus para pregar entre os presos. Por isso que existem pessoas para pregar entre os ciganos, entre os índios, entre aqueles que estão na janela 10/40, entre aqueles que moram em países que perseguem o Evangelho, mas também Deus nos chamou para pregarmos a toda criatura. E você conhece alguém que não tem Jesus Cristo? Você foi chamado por Deus para pregar para essas pessoas. Ou seja,
se nós pregamos para todos, sem distinção, se nós nos alegramos quando qualquer um toma uma decisão ao lado de Jesus, nós temos um coração evangelista. Como eu sei se eu tenho um coração evangelista? Me movendo de íntima compaixão com todos, como Jesus fez. Mateus 9,36. E olhando para aquela multidão, Jesus teve íntima compaixão. Porque Jesus diagnostica o problema deles, eles são como ovelhas, que não têm pastor. Nós estamos olhando para os perdidos e estamos nos movendo com íntima compaixão, como Jesus fez. Nós temos amado os perdidos. Eu me lembro uma vez, em um discipulado, que eu estava com um grupo de pessoas, e foi bem na época do acidente da Kiss, que pegou fogo naquela boate, e morreram muitas pessoas. Me foge agora o número, mas foram centenas de pessoas que morreram. E eu estava ali no discipulado e lamentando, e aí um camarada no meio do grupo disse assim: então, passou um ônibus lá, escrito inferno, e todo mundo entrou lá e foram para o inferno, e ele falou isso dando risada. Inacreditável. Nós ficamos felizes. E quantas vezes eu mesmo já não tive uma satisfação porque um bandido foi morto, porque alguém foi morto, só que Jesus morreu por essas pessoas. Nós temos que amar os perdidos como Jesus amou. Lembra o que é ter um coração evangelístico? É amar a ponto de amar quem Jesus ama. É amar a Jesus a ponto de amar quem Jesus ama. Uma outra coisa: como eu sei se eu tenho um coração evangelístico? Se eu entendo a urgência da situação. Olha só, Jesus olha para fora em Mateus 9,36 e diz assim: a seara é grande. Aí ele olha para dentro: poucos são os ceifeiros. O diagnóstico de Jesus para aqueles que estão fora a seara é grande, tem muita gente para ser alcançada. E aí Jesus olha para dentro: mas poucos são os trabalhadores. Veja que Jesus demonstra uma preocupação, e essa preocupação é expressada quando Jesus diz: roguem a Deus para que mais trabalhadores possam ir para a seara. Os trabalhadores existem, eles só não estão dentro da seara, eles estão fora, eles estão dentro. Nós precisamos, irmãos, entender a urgência da situação como Jesus fez. Nós precisamos estar dentro da seara. Se eu prego aos perdidos por amor a Cristo, se eu sou parceiro, abençoando aqueles que estão pregando o evangelho longe, orando e contribuindo, veja, o pacote se fecha e o meu coração será evangelista. O meu coração se importará com a pregação do evangelho. Amém. Se eu prego por obrigação, meu coração não é evangelista. Se eu contribuo para que Deus não me castigue, meu coração não é evangelista. Se eu não faço o que faço por amor a Cristo, por amor àquilo que Cristo se importa, por amor às pessoas que Cristo morreu, eu sou um mero religioso. Se eu prego e tendo condições de contribuir com missões, não contribuo, por mais que eu pregue e não contribuo, meu coração não é evangelista. Irmãos, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que pregar aqui, ali, lá e acolá. E nós fazemos isso pregando aqui, orando e contribuindo para aqueles que estão em lugares que nós não conseguimos ir. A maior prova que eu amo a Jesus é amando o próximo pelo qual Jesus morreu.
Deixa ocorrer. O que devo fazer para continuar ou transformar o meu coração em um coração evangelista? A terceira pergunta. Começando com aqueles que precisam, e você sabe se o seu coração é evangelista ou não, e eu sei se o meu é ou não. Primeiro, orando a Deus pedindo perdão pela negligência até aqui. Eu já fiz essa oração. Pedindo perdão a Deus pela negligência. Segundo, eu preciso me preparar biblicamente para poder pregar o Evangelho aos perdidos. Se você decorar João 3,16, Romanos 3,10, Romanos 3,23, Romanos 5,8, Romanos 10, 9 e 10 e Romanos 6,23, você consegue evangelizar qualquer pessoa. Não é, irmã Catarina? Todos os evangelistas do discipulado decoraram esse texto. Eu tenho que me preparar biblicamente. Eu tenho que pedir forças ao Senhor para poder com mais afinco contribuir com a obra missionária financeiramente. Eu tenho que pedir forças a Deus para ter oportunidade, para que pessoas cheguem a mim, para que eu possa pregar para elas. Eu tenho que orar a Deus pelos missionários. Eu tenho que orar a Deus pelos evangelistas. E você que tem o seu coração evangelista, e você sabe se você tem o seu coração evangelista, você deve continuar fazendo o que você está fazendo, pedindo graça a Deus e força a Deus para que você não desvie deste foco. Continue sendo evangelista, em nome de Jesus. Continue orando, continue pregando, continue contribuindo. O Senhor Jesus não fica devendo nada para ninguém, como diz o pastor Ebenezer. Continue em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: vamos imaginar. Márcio tem o coração evangelista. Irmã Márcia tem o coração evangelista. Irmã Conceição tem o coração evangelista. Miriam tem o coração evangelista. E aí esses corações evangelistas se unem. O que nós temos aqui? Uma igreja que tem o coração evangelista. Quem segura? Ninguém vai segurar a igreja que tem o coração evangelista, nem as portas do inferno. Que Deus nos abençoe.